Boa noite, minhas amigas, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao canal Espiritualidade e Vida. Se você é novo, se você é nova aqui, esse é o canal exclusivamente dedicado à divulgação e ao estudo da doutrina espírita. Nós temos todos os dias terça, quarta e quinta, todos esses dias, às 19 horas, a nossa live. Terça-feira a gente estuda a carta de Paulo, quarta-feira o Evangelho de João e quinta-feira estudamos a série André Luiz, estamos no livro Os Mensageiros. Hoje, quarta-feira, é o dia do Evangelho de João, nós estamos finalizando a passagem As Bodas de Caná, capítulo 2, versículos 1 a 12 do Evangelho de João. Então, se você se programe, marque aí na sua agenda, as lives são sempre terça, quarta e quinta, 19 horas. Não vá confundir com a live do meu canal profissional, que é feita às 20 horas. Esse aqui é o canal Espírita, a live é 19 horas. Bom, nós estamos já finalizando o estudo das bodas de Caná. Comentamos que, segundo as próprias indicações do evangelista João, há 7 sinais no Evangelho de João. Ele designa, ele diz que há um sinal. E o primeiro sinal do Evangelho são as bodas de Caná. Isso é interessante porque João Evangelista faz com que a primeira aparição pública de Jesus, o primeiro relato que ele faz de uma atuação pública de Jesus, seja as bodas de Caná. Essa festa de casamento em Caná da Galiléia. Já comentamos amplos aspectos dessa passagem, a presença do vinho, a transformação da água em vinho, a presença da mãe de Jesus, a simbologia do casamento na cultura judaica, o casamento simbolizando a comunhão da criatura com Deus, a comunhão que é o tema central da Boa Nova. O tema central da Boa Nova é o reino de Deus. O reino de Deus. A chegada do reino de Deus. A transformação da Terra, de todo o planeta, no reino de Deus. E a transformação de cada coração no reino de Deus. E para que essa transformação ocorra, para que a terra se torne reino de Deus, para que os nossos corações se transformem em reino de Deus, nós precisamos de comunhão. Então, sem comunhão, sem uma comunhão entre criatura e criador, sem uma comunhão entre comunidade e criador, não é possível a implementação do reino de Deus. E é claro que quando os hebreus escolheram a metáfora, o símbolo do casamento, para falar de comunhão, eles estavam querendo destacar alguns aspectos dessa comunhão. Por exemplo, o amor, a intimidade, a confiança. Porque amor, intimidade e confiança são elementos centrais de um casamento. Considerando que o casamento é daquelas relações onde você está mais exposto, onde o grau de intimidade é maior, onde há uma interação extremamente profunda entre as pessoas, a gente entende que a comunhão com Deus segue um padrão similar a esse, até maior, muito maior. Então, na comunhão com Deus, nós estamos totalmente expostos. Nós precisamos confiar plenamente.
Nós estamos num grau de intimidade muito superior a qualquer tipo de relação com os nossos semelhantes. É essa a ideia. E é por isso que o evangelho começa com a festa de casamento. Porque Jesus quer marcar que o objetivo central, o objetivo final, o propósito central do evangelho é promover comunhão com Deus. E, por consequência, comunhão com o próximo. Porque se eu estou em comunhão com o próximo, eu respeito o meu próximo, eu amo o meu próximo, eu auxilio, eu coopero com o meu semelhante. É a comunhão que proporciona todas essas virtudes que nós chamamos de caridade, de amor, de compreensão, de apoio mútuo. Por isso esse é o tema central, né? Nós não podemos perder isso de vista. E esse foi, por João Evangelista, escolhido para ser o primeiro sinal, né? O primeiro sinal da Boa Nova é que ela promove a nossa comunhão com Deus. Agora vamos pensar num aspecto agora interno. Eu não estou falando mais do primeiro ato público de Jesus na divulgação do Evangelho, porque isso é um fato histórico. Sim, João diz que a primeira aparição pública de Jesus foi nas bodas de Caná. Lá ele transformou a água em vinho, mas isso é fato histórico. Isso é um fato que define o primeiro sinal produzido por Jesus no Evangelho de João, o primeiro de 7 sinais. Agora, vamos trazer isso agora para a nossa intimidade. É isso que eu gostaria de destacar nessa live de hoje. Vamos trazer isso para a nossa intimidade. Vamos deixar o fato histórico. Porque Jesus já veio, já voltou para o mundo espiritual, já se passaram 2000 anos. Então, esse fato histórico já ocorreu, né? Ele já está gravado, né? O que isso significa hoje para mim? Isso significa que quando eu me aproximo do Evangelho de Jesus, né? Do Evangelho Jesus, né? Que Jesus é o Evangelho. Quando eu me aproximo do Cristo e permito que Ele seja meu guia e modelo, o primeiro sinal que Ele opera dentro de mim, a primeira transformação que eu experimento é na intensidade e na qualidade da minha comunhão com Deus. Começa da seguinte forma: Jesus já não trata Deus como Deus. Deus, a inteligência suprema, apenas. Ele chama Deus de Pai. Então aqui ele já está trazendo o quê? A intimidade. Ele já está revelando que nós temos um Pai universal e uma família universal. Deus não é só meu Pai, Ele é Pai nosso. Não se trata apenas de mim, mas da família universal. Então eu começo a trabalhar essa visão universal da paternidade divina, essa visão universal da comunhão com Deus. Todas as criaturas de Deus são co-criadores, meus irmãos, minhas irmãs, e todos somos filhos de um mesmo Pai, que vela com justiça e equidade por todos nós. Apenas ressaltando que a cada um, segundo as suas obras. Cada um vai receber, cada um vai lidar com o resultado da sua sementeira. Até que um dia, a gente atinja a comunhão indescritível, a comunhão suprema, em que, na qualidade de espíritos puros, nós não mais
estaremos sujeitos nem a expiações, nem a provas, não mais estaremos sujeitos à encarnação. Então nós viveremos a eternidade no mundo espiritual, sem provas, sem expiações, num processo de comunhão com Deus indescritível. Mas isso será construído. Isso não será dado gratuitamente. Esse é um processo construído ao longo de milhões e milhões de anos. É construído. Ninguém chega lá por acaso. Todos chegam lá depois de um imenso trabalho, de muito, muito esforço, muitas lutas. Portanto, chegam nessa condição extremamente fortalecidos, extremamente resilientes, extremamente preparados, porque os espíritos puros possuem uma inteligência muito maior do que a nossa, possuem uma capacidade de amar imensamente superior à nossa. Por isso, eles merecem entrar na comunhão suprema com o Criador. Portanto, quando nós nos aproximamos do Cristo, quando nós permitimos que o Cristo seja nosso modelo, quando nós permitimos que o Cristo seja nosso guia, o primeiro sinal que o Cristo realiza em nós é mudar a nossa comunhão com Deus. Nós estabelecemos um novo tipo de relacionamento com o Criador. E essa é a grande dádiva do Evangelho na nossa vida. A grande dádiva do Evangelho na nossa vida. Nossa comunhão com Deus se altera. Nossa relação com Deus se altera completamente. Ou, pelo menos, deveria se alterar. Deveria se alterar. E o resultado disso é o quê? É um estado de espírito. É um estado de confiança. É um estado de segurança. É um estado de confiança em Deus, no qual eu tenho certeza de que o próprio Criador coopera comigo para que eu chegue lá, para que eu chegue no mundo celeste, para que eu me torne espírito puro, para que eu realize o trabalho da minha própria evolução, do meu próprio aperfeiçoamento. Como diz Calderaro, no capítulo 3 do livro No Mundo Maior, Calderaro diz que a obra da evolução é obra de cooperativismo entre Deus e nós. Então, Deus não faz tudo sozinho, nós não fazemos tudo sozinho. Na verdade, é uma cooperação. Nós fazemos a nossa parte, Deus faz a parte dele. Como está dito no Evangelho segundo o Espiritismo. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Então, esse cooperativismo é o casamento. É o casamento. Então, no momento em que o Evangelho adentra o nosso coração, nós começamos as primeiras lições da comunhão com Deus. É natural que no início tudo sejam flores. É natural que no início do nosso aprendizado de comunhão, a gente tenha uma fé ingênua, uma fé que chega a ser pueril. No entanto, à medida que nós vamos amadurecendo e vão chegando os desafios, à medida que vão chegando as expiações, as dores, as lutas, a nossa relação com Deus vai sendo colocada à prova. A nossa relação com Deus vai sendo sacudida. Porque ela precisa ser fortalecida, ela precisa amadurecer, ela precisa sair desse estágio infantil e caminhar para um estado mais maduro. Da mesma maneira, um casamento.
No casamento, no início, é quase que um namoro. É um encantamento, né. Mas à medida que os anos se passam, essa relação precisa amadurecer. Essa relação ela precisa ganhar em qualidade, ela precisa ganhar em intensidade e ela precisa perder em ingenuidade. Ela precisa perder em infantilidade. Então, ao utilizar esse símbolo do casamento, os autores bíblicos foram muito felizes. Porque a história da comunhão com Deus é a história do casamento. Da mesma maneira que o casamento passa por várias fases, a comunhão com Deus também. E na comunhão com Deus existe até o divórcio. Às vezes a gente não briga com Deus, às vezes a gente não se afasta dessa relação, às vezes nós não entramos em atrito nessa relação com Deus. Da mesma maneira, o processo da comunhão. O processo da comunhão, ele não é um processo linear. O processo da comunhão é um processo real, como um casamento real. Então, se você examinar a comunhão de um espírito puro com Deus, não é a relação dele com Deus não é uma relação de namoro. Não é um adolescente namorando. A relação de um espírito puro com Deus é uma relação de um casamento de 60 anos, de 70 anos de casamento, né. É uma relação profundamente madura, profundamente intensa, bonita, mas sem infantilidades, sem imaturidades, né. E o Cristo é o guia. Jesus nos conduz na construção da nossa relação com Deus. Jesus nos ensina a construir essa comunhão com Deus. Como diz a letra do Gladson, agora não é mais arco-íris, é comunhão. Não é mais arco-íris. Não se trata mais de sinais para agradar, sinais para incentivar a nossa imaturidade espiritual. Agora é comunhão de verdade. Agora é relação adulta, repleta de intimidade, de confiança, de confiança, de confiança. Então, essa é a grande lição das bodas de Caná. E com esse comentário, a gente termina aqui essa passagem. Já na semana que vem, nós vamos começar a próxima passagem do Evangelho de João, né? Nosso objetivo não é esgotar o comentário de cada versículo, de cada passagem, mas apenas dar os elementos gerais, os elementos centrais da passagem, para que cada um de nós possa estudar, cada um de nós possa desenvolver por conta própria o seu hábito de estudar, de meditar, de sentir e de viver o texto bíblico, né? Compreender, meditar, sentir e viver. Então, esse é o ponto central das bodas de Caná. Evangelho, boa nova, é construção de comunhão com Deus. Construção de comunhão com Deus. E o pré-requisito da comunhão é a fidelidade a Deus. Por isso, lá no livro Boa Nova, tem um capítulo Fidelidade e depois fala da comunhão. E há uma mensagem belíssima do Emmanuel, que a gente já leu várias vezes, chama Comungar com Deus. Ele fala, fidelidade é um pré-requisito. Então, estabeleço a fidelidade para eu conquistar a comunhão. Minhas amigas, meus amigos, uma boa noite para todos.
Esse era o fechamento que nós queríamos dar, essa ideia central das bodas de Caná. Semana que vem a gente retorna, mas agora outra passagem. Capítulo 2, versículo 13. Vamos começar lá no capítulo 2, versículo 13. Se prepare para a gente dar sequência ao nosso estudo do Evangelho de João. Um grande abraço para todos.